Bem, eu gostaria de fazer um vídeo em resposta a um vídeo de um teólogo, eu acho que ele é teólogo, chamado Iago Martins, e eu não o conheço, mas tenho visto alguns vídeos dele, é muito inteligente, e ele falou sobre o dom de línguas, e eu gostaria, antes de falar do assunto propriamente dito, de falar duas coisas antes. Primeiro, é muito interessante que geralmente pastores ou mestres reformados, quando falam, que tem uma origem reformada, quando falam do dom do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, ou falam dos dons de línguas, do dom de línguas, é muito difícil não vir alguma, vamos dizer assim, algum erro hermenêutico ou até alguma bobagem. E claro que eu não estou generalizando, mas é muito difícil um pastor, um mestre que dê um estudo sobre dons espirituais ou sobre o batismo no Espírito Santo, não falar algo que não tenha base hermenêutica, uma hermenêutica muito bem feita, ou não falar uma coisa que seja, vamos dizer assim, aceitável. Antes, eu quero dizer que eu não sou pentecostal clássico, né? E alguém pode pensar que eu estou falando isso porque eu sou pentecostal. Eu não sou pentecostal clássico, não me enquadro dentro do pentecostalismo clássico. E eu sou formado em letras, em teologia, sou mestre em teologia exegética pelo Andrew Jump Mackenzie, do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Frequento a Igreja Presbiteriana no Brasil. Né? E o motivo de eu falar exatamente esse vídeo é analisar as declarações desse pastor, não sei se ele é um professor, Iago Martins. Ele afirma então que a palavra glossa e seus significados se referem à língua, né, à linguagem e a línguas humanas conhecidas. Até aí tudo bem, eu concordo, né? Realmente eu concordo. No entanto, o que não se pode deixar de dizer é que são línguas humanas, mas também podem incluir línguas mortas. São línguas humanas, mas podem ser línguas mortas. Não significa que sejam línguas conhecidas ou línguas contemporâneas. Eu acredito que é por isso que existe a expressão heteros ou heterais glossais, que significa outras línguas. O professor Iago Martins, ele enfocou a palavra heteros, mas não esqueceu de dizer que heteros é diferente de allos. Que allos significa outro, mesma classe, e heteros é outro de classes diferentes. Então, heteros, glossas, outras línguas, eu acredito que realmente sejam línguas que não estejam dentro do léxico ou línguas que não sejam conhecidas na forma de falar daqueles que estão falando. Eu acredito sim que sejam línguas humanas, mas também nós não podemos dizer que sejam línguas somente contemporâneas. Se alguém falar isso, está completamente sem base. Então, dizer que
são somente línguas contemporâneas, isso é bobagem, não tem base, não tem base. Depois, nós temos que entender que línguas e dialetos existem, que às vezes nós pensamos que não passam de sons estranhos, mas existem dialetos estranhos e formas de falar no mundo, em tribos indígenas e povos passados, que nós não conhecemos. Então, na minha opinião, eu acho tremendamente uma precipitação, até uma prepotência, alguém afirmar no seu vídeo o seguinte, dizendo o seguinte: a reprodução de fonemas da língua do falante com a mesma estrutura de cadência, ritmo, tom, melodia análoga, com livre vocalização daquele mesmo país. Ou seja, ele está dizendo que os pentecostais, ou aqueles que falam em línguas, hoje não passam de reprodução de fonemas da língua do falante com a mesma estrutura de cadência, ritmo, tom, analogias com a livre visualização vocalização daquele mesmo país. Também ele afirmou o seguinte: todo ato de falar em línguas não é nada mais que um ato de qualquer pessoa que possa fazer. Não há qualquer sobrenaturalidade nisso. Por exemplo, essa declaração é completamente precipitada e essa pessoa que falou isso não é digno de confiança. E eu vou explicar por quê. Ele traz vários artigos científicos, ou artigos, livros, que demonstram que as línguas, os vocábulos, as sílabas são parecidas com as sílabas conhecidas. E aí, por isso, ele afirma exatamente isso, que toda a reprodução desses fonemas dos dons atuais de línguas não passam de estruturas, da mesma estrutura, cadência, ritmo, tom, nasalização, análoga com a livre vocalização do mesmo país. E aí ele chega a uma conclusão que todo ato de falar em línguas não é nada mais que um ato de qualquer pessoa fazer e não há qualquer sobrenaturalidade nisso. Poxa vida, um teólogo falar uma coisa dessa é realmente, ao meu ver, escandaloso em termos de demonstração, né? Nós vemos isso, inclusive, até na própria Escritura, no próprio Paulo falando do dom de línguas. Eu quero destacar no capítulo 14, de 1 Coríntios, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo fala assim: assim vós, se com a língua não dissertes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Essa expressão compreensível, Paulo usou um adjetivo, eusemos, que ele é uma junção do el, quer dizer bom, mas é um verbo que quer dizer semaino, que quer sinalizar, dar sinal, ou seja, sinais não inteligíveis. Ou seja, Paulo está falando aqui na possibilidade de falar, né, de forma que não seja compreensível. Aí alguém pode dizer, mas será que Paulo está falando de palavra compreensível? Mas Paulo não está falando de um adjetivo no sentido de compreensão, de cognitibilidade. Paulo está falando aqui de compreensibilidade de sinais, um bom sinal, né? Isso significa a expressão compreensível. Paulo no verso 10 também ele diz, sem dúvida muitos tipos de vozes, fônei, muitos tipos de vozes, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, por ignorar a significação da voz, seria estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja.
pelo que o que fala em outra língua, em línguas, no original, tá só em línguas, deve orar para que possa interpretar. Então, o próprio Paulo aqui, eu vejo que ele dá sinal que o dom de línguas, ele é muito mais do que nós pensamos. São idiomas humanos, claro, mas idiomas que podem ser línguas mortas, que podem ser idiomas passados, que podem ser idiomas que nós de tribos que nós nunca conhecemos. Aí ele traz pesquisas de linguistas, que muitas vezes esses linguistas nem acreditam na Bíblia, nem acreditam nos dons espirituais, não acreditam em milagres. Porque se ele traz pesquisas de linguistas, eu trago também pesquisas de doutores, inclusive do Under Jump, Dr. Paulo Benício, doutor em letras, que conversando com ele, ele admite, ele mesmo pesquisou os vocábulos, ele admite que é genuíno o falar em língua. Eu conversei pessoalmente com ele sobre isso. Dr. Wilbur Pickley, que é linguista, e muitos outros linguistas. Eu mesmo já tenho analisado a linguagem do dom de línguas e isso não tem sentido o que ele falou. Precisamos entender o seguinte, que há pesquisas, inclusive, que todas as línguas provieram de uma mesma raiz. O que ele falou, dizendo que a cadência, o ritmo, o tom são análogos à nossa língua, isso é algo patético. Por exemplo, existem sílabas no chinês, na língua chinesa, na língua japonesa, que às vezes nós fazemos até brincadeiras, porque são palavras que são sílabas que formam até algumas palavras em português. Algumas palavras em português, assim como também no hebraico e em outras línguas que não tem absolutamente nada a ver com o latim. Então, alguém dizer que simplesmente por causa das algumas sílabas parecidas que são da mesma cadência, isso é uma prova que não, que as línguas que se fala do dom de línguas não são sobrenaturais, realmente para mim é algo patético e para mim essa pessoa não entende nada de linguística. Né? Eu digo isso porque eu sou formado em letras, né? e trabalho com língua portuguesa e com linguagem. Trabalho com linguagem. E não somente isso, como eu participo desse dom também. Então, há a experiência e vejo pessoas. Agora, claro que existem, muito diante disso, existem pessoas que forjam, né? Pessoas que realmente não, que fazem simplesmente por uma autoindução. Existe coisas ruins, né? Como existem também no dom da palavra, na pregação, existem pessoas que pregam, né, que não pregam a palavra. Em tudo há o lado negativo. Agora, alguém afirmar que todo ato da fala em línguas não é nada mais que um ato de qualquer pessoa fazer e que não há sobrenaturalidade nisso, é completamente fora de uma lógica bíblica e realmente essa pessoa é digna de total rejeição nessa área. Ela não sabe o que está falando.